O apartamento, um santuário de luxo e minimalismo em um dos bairros mais nobres de São Paulo, parecia prender a respiração. Lá fora, a cidade pulsava com milhões de vidas, um espetáculo de luzes indiferente emoldurado pelas imensas janelas de vidro. Aqui dentro, porém, reinava um silêncio quase sagrado, quebrado apenas pelo zumbido distante de um ar-condicionado. No centro da sala de jantar, uma mesa posta com perfeição cirúrgica era um altar para uma celebração que não aconteceria. A toalha de linho branco, a louça fina reluzindo sob a luz âmbar, os talheres de prata alinhados como soldados, e a comida, um banquete vibrante, com cores e aromas que prometiam afeto e calor, mas que agora apenas acentuavam a frieza cortante do ambiente. Cada cadeira vazia era um espectro, um eco da solidão que se apossava de Flávia, tornando a espera uma tortura lenta e silenciosa. Flávia permanecia sentada na beirada do sofá, o corpo rígido, o celular na mão como se fosse uma extensão de sua própria angústia. Aos 25 anos, ela era a imagem do sucesso, uma arquiteta talentosa, independente, com um guarda-roupa impecável e uma vida social que parecia retirada de uma revista. Seu vestido de seda azul abraçava suas curvas e a maquiagem escondia as horas de cansaço, mas seus olhos não mentiam. Eles revelavam uma ansiedade profunda, uma busca incessante por uma validação que nunca chegava. O celular permanecia escuro, indiferente às suas dezenas de ligações e mensagens. Cada minuto que passava era como uma pequena morte, desfazendo a imagem da mulher forte que ela lutava tanto para projetar. A festa surpresa, planejada por semanas com um carinho desesperado, havia se transformado em um monumento silencioso à sua própria humilhação. A represa de autocontrole finalmente se rompeu, não com um grito, mas com um soluço abafado que sacudiu seu corpo inteiro. As lágrimas, quentes e amargas, borraram a maquiagem perfeita, traçando caminhos de dor em seu rosto. Levantou-se com um movimento brusco, movida por uma mistura de raiva e desespero. Seus olhos varreram a mesa. Aquele banquete que era a materialização de seu amor e de sua esperança. E o que viu foi apenas o reflexo de sua própria tolice. Com as mãos trêmulas, ela pegou o primeiro saco de lixo preto na cozinha. Aquele ato foi uma profanação. O salmão assado com ervas, a salada colorida, o risoto cremoso, tudo foi arrastado da travessa de porcelana para dentro do plástico opaco, misturando-se em uma massa disforme de rejeição. Era como se ela estivesse descartando a si mesma, pedaço por pedaço. Enquanto o último pedaço de torta era jogado no saco, seu celular vibrou sobre o balcão. Não era uma ligação, mas uma única mensagem curta de Miguel, com horas de atraso. Não vai dar hoje, tive um imprevisto com os rapazes. A gente se fala. A simplicidade da desculpa, a casualidade da dispensa, foi mais cruel do que qualquer briga. O choro de Flávia cessou, substituído por uma clareza gelada e dolorosa. Ela olhou para o saco de lixo pesado em suas mãos, o cheiro da comida ainda quente misturando-se ao cheiro de plástico. Olhou para a cadeira vazia na cabeceira da mesa, o lugar que ele deveria ocupar. E então, em um sussurro para o apartamento vazio, para a cidade lá fora, para si mesma, ela proferiu a frase que mudaria tudo. Eu preparei um banquete inteiro para a fome errada. Era o fim de uma ilusão e o começo de uma jornada que ela ainda não compreendia. A manhã seguinte nasceu fria e cinzenta, um espelho fiel do estado de espírito de Flávia. O apartamento, agora imaculado, não guardava vestígios físicos do banquete desfeito, mas a atmosfera permanecia pesada com a memória da humilhação. O silêncio não era mais de expectativa, mas de um luto resignado. Sentada à mesma mesa onde a festa deveria ter acontecido, ela tomava um café amargo,
olhando a cidade despertar lá fora. A mulher que havia desmoronado na noite anterior dava lugar a uma figura mais quieta, mais pensativa. A dor ainda estava lá, mas agora vinha acompanhada de uma clareza cortante. Ela havia passado anos construindo uma vida perfeita para outra pessoa, esquecendo-se de que o alicerce principal deveria ser ela mesma. A cadeira vazia à sua frente não era mais um símbolo de abandono, mas um espaço a ser preenchido por algo novo. A campainha tocou no final da manhã, um som estridente que quebrou a quietude reflexiva. Era Miguel. Ele parou no batente da porta com um sorriso ensaiado e um buquê de flores. Como se aquele gesto pudesse apagar a negligência da noite anterior. Sua aparência era, como sempre, impecável. O cabelo perfeitamente arrumado, a camisa de grife, o relógio caro brilhando no pulso. Ele entrou como se o espaço ainda lhe pertencesse, sem perceber a mudança sutil na energia do ambiente, a nova fronteira invisível que Flávia havia erguido. Ele não via a mulher à sua frente, apenas o reflexo de suas próprias expectativas. A namorada troféu que sempre estivera ali para validar seu ego. Sua presença, antes tão desejada, agora parecia uma invasão, um lembrete doloroso de uma fome que ela decidira não sentir mais. Ele começou com desculpas vagas, palavras sobre um problema de última hora com os amigos, um mal-entendido sobre a importância da data. Flávia ouviu sem interromper. Seu rosto uma máscara de calma que ele confundiu com submissão. Ela não chorou, não gritou. Apenas esperou que ele terminasse sua performance. Quando o silêncio se instalou, ela falou com uma voz firme e baixa, desprovida da ansiedade que sempre marcara suas conversas. A comida não foi para o lixo, Miguel. Eu servi o jantar. Ele pareceu confuso, olhando para a mesa vazia e para a cozinha limpa. Você comeu tudo sozinha? Ele perguntou, com um tom que misturava incredulidade e um leve divertimento, ainda sem compreender a profundidade do que havia acontecido. A paciência dela estava se esgotando, mas ela se manteve firme. A revelação veio de forma simples e direta. Eu o servi para um senhor que encontrei na rua, que estava com fome de verdade. A expressão de Miguel mudou instantaneamente. A confusão deu lugar a um desdém mal disfarçado. Você está brincando, não é? Você pegou um mendigo da rua e o trouxe para dentro de casa? Para o nosso jantar? A palavra nosso soou como um insulto. Ele riu, um som seco e cruel que ecoou pelo apartamento. Flávia, às vezes você é tão ingênua, que coisa ridícula, dar comida de luxo para quem nem sabe apreciar. Cada palavra era uma pequena lâmina, mas, para sua surpresa, elas não a cortaram como antes. Em vez de dor, ela sentiu uma espécie de libertação, como se a feiura da alma dele, finalmente exposta, a estivesse libertando da obrigação de amá-lo. A zombaria dele não a diminuiu, pelo contrário, a fortaleceu. Foi o último elo da corrente se partindo. Naquele instante, ela entendeu que a fome de Miguel não era por sua comida ou por seu amor, mas por controle, por uma admiração que ela fornecia incansavelmente. A humilhação que ele tentava impor era apenas um reflexo da própria pobreza de espírito dele. É em momentos de profunda decepção que somos forçados a enxergar a verdade sobre quem merece um lugar em nossa mesa e em nossa vida. Se relatos de superação e redescoberta como este ressoam com você, sua inscrição no canal nos dá a força para continuar compartilhando essas jornadas de transformação. Aquele riso cínico foi o som que selou o fim, não com um estrondo, mas com a triste constatação de um vazio irreparável. Enquanto Miguel se afastava, indignado com a frieza dela, Flávia se voltou para o quarto de hóspedes, onde seu Antônio dormia. Na noite anterior, entre porções de risoto e salmão, ele havia contado fragmentos de sua história.
Um homem que trabalhara por mais de 50 anos na construção civil, erguendo prédios como aquele onde ela morava. Um viúvo que falava da esposa, Estrela, com um amor que enchia os olhos de lágrimas. Ele não perdeu a casa por vício ou preguiça, mas por uma pneumonia dupla que consumiu todas as suas economias e o deixou fraco demais para voltar ao trabalho. Sem família por perto, a rua se tornou seu único e cruel refúgio. Ele não era um mendigo anônimo, como Miguel o rotulara. Ele era Antônio, um homem com uma história, com dignidade e com uma saudade profunda de um tempo em que tinha um lar. Ela bateu suavemente na porta antes de entrar, levando uma bandeja com café da manhã. Ele já estava acordado. Sentado na beirada da cama, vestindo um conjunto de moletom que ela havia comprado online durante a madrugada. Seus olhos, antes opacos pela exaustão, tinham um brilho de gratidão que a constrangia. Dona, eu não sei como agradecer. Faz anos que não durmo numa cama assim, ele disse com a voz embargada. Flávia apenas sorriu e colocou a bandeja em seu colo. Meu nome é Flávia, seu Antônio. E o senhor é meu convidado. Eles conversaram por um longo tempo. E pela primeira vez, ela não falava para impressionar ou para preencher um silêncio desconfortável. Ela ouvia. Ouvia sobre as manias de Estrela, sobre o orgulho que ele sentia ao ver um prédio que ajudou a construir, sobre o frio das noites na calçada. A realidade, no entanto, não tardou a bater à sua porta. Uma ligação do síndico do prédio, com uma voz formal e impaciente, informou que alguns moradores haviam registrado uma queixa formal sobre a presença de um indivíduo estranho nas dependências do condomínio. A reclamação velada era clara. O lugar de seu Antônio não era ali. A hipocrisia da situação era gritante. Aquelas mesmas pessoas que provavelmente doavam para instituições de caridade em eventos de gala não suportavam a visão da pobreza real em seu ambiente esterilizado. A pressão social, que antes a aterrorizava e ditava cada uma de suas escolhas, agora parecia apenas um ruído irritante e distante. Ela sentiu uma onda de raiva protetora. Uma fúria fria contra a falta de empatia disfarçada de preocupação com a segurança. Flávia respondeu ao síndico com a mesma calma com que havia enfrentado Miguel, mas com uma autoridade que surpreendeu a si mesma. O senhor Antônio é meu convidado pessoal e está sob minha responsabilidade. Qualquer problema relacionado a ele deve ser tratado diretamente comigo. Ele permanecerá em meu apartamento pelo tempo que for necessário para que eu possa ajudá-lo a encontrar uma solução digna. Tenha um bom dia. Ela desligou antes que ele pudesse argumentar. Aquele ato de desafio foi revigorante. Pela primeira vez, ela não estava defendendo uma imagem ou um status, mas um ser humano. Estava se posicionando não por vaidade, mas por princípio. A validação que ela tanto buscara nos outros começava a brotar de dentro, forte e inabalável. O desafio seguinte se apresentou de forma mais sutil. Durante a conversa, seu Antônio teve uma crise de tosse, um som profundo e sofrido que denunciava um problema sério. Ele tentou disfarçar, mas Flávia notou sua dificuldade para respirar e a palidez que tomou conta de seu rosto. Ele confessou, com relutância, que a tosse o acompanhava há meses e que sentia uma fraqueza constante que o impedia de caminhar longas distâncias. A dimensão de sua responsabilidade aumentou exponencialmente. Não se tratava mais apenas de oferecer abrigo e comida por algumas noites. Seu Antônio precisava de cuidados médicos urgentes, e ela sabia que navegar pelo sistema público de saúde seria uma batalha árdua e burocrática, um labirinto de filas, formulários e esperas intermináveis. Naquela noite, sozinha na sala, o peso de tudo aquilo a atingiu. O medo e a dúvida sussurravam em sua mente. Quem era ela para achar que podia resolver a vida de alguém? Não seria mais fácil simplesmente encaminhá-lo para um abrigo e seguir com sua vida?
A antiga Flávia, a que buscava o caminho mais fácil e a aprovação alheia, teria cedido. Mas algo havia mudado de forma irrevogável. Ela se lembrou do desprezo no rosto de Miguel, da frieza na voz do síndico e, em contraste, da dignidade no olhar de seu Antônio. A escolha se tornou clara. Ajudá-lo não era mais uma opção, era uma necessidade. É nessa encruzilhada, quando o instinto de recuar é confrontado pela vontade de fazer o certo, que as maiores transformações começam. O apoio de quem assiste nos inspira a nunca desistir de contar histórias sobre esses momentos decisivos. No dia seguinte, o apartamento de luxo se transformou em um escritório de operações. O notebook de última geração, antes usado para projetos de arquitetura e compras online, agora estava aberto em páginas do governo, listas de abrigos, hospitais públicos e ONGs. O celular, que na noite do banquete fora um instrumento de tortura, agora era sua principal ferramenta de trabalho. Flávia passou horas em ligações, enfrentando a indiferença de atendentes, a música de espera interminável e a frustração de informações desencontradas. A burocracia era um monstro invisível. Um muro de indiferença projetado para desencorajar, mas a cada não, a cada porta fechada, sua determinação apenas crescia. Ela não estava mais lutando contra a solidão, mas por uma vida. E essa era uma batalha que ela não estava disposta a perder. A persistência de Miguel era previsível, mas sua estratégia não. Ele retornou dias depois, não com flores ou desculpas, mas com a solenidade de quem vem para uma negociação final. Ele a encontrou na sala, organizando notas para o projeto de seu Antônio. O ar entre eles era denso, carregado de palavras não ditas. Miguel não perdeu tempo com rodeios. Tirou do bolso uma pequena caixa de veludo azul e a abriu. Dentro, um anel de diamante brilhava com uma luz fria e impessoal. Uma promessa material para um problema que nunca fora sobre dinheiro. Ele se ajoelhou. Uma performance ensaiada de arrependimento e iniciou um discurso sobre futuro, sobre perdão, sobre como ela o fazia um homem melhor. Flávia o observava sem expressão, vendo não um gesto de amor, mas a última cartada de um jogador que estava prestes a perder o controle do jogo. As palavras dele soavam distantes, um eco de um mundo ao qual ela não pertencia mais. Ele falava de viagens, de uma casa maior, de filhos com nomes que eles nunca haviam discutido. Prometia mudar, ser mais presente, valorizá-la como ela merecia. Era um roteiro perfeito, talvez eficaz para a mulher que ela fora há uma semana, aquela que mendigava por migalhas de atenção. Mas para a mulher que estava ali agora, a proposta soava oca, desesperada. Enquanto ele falava, ela podia ouvir o som suave da televisão vindo do quarto de hóspedes, onde seu Antônio assistia a um documentário sobre pássaros. Aquele som simples e doméstico era mais real e mais valioso do que o brilho da joia em sua frente. O anel não era um símbolo de união. Era uma tentativa de compra, a aquisição de sua submissão. Com uma calma que o desarmou completamente, Flávia estendeu a mão, mas não para aceitar o anel. Ela pousou os dedos suavemente sobre a caixa de veludo e a fechou. "Levanta, Miguel", disse ela, a voz firme, sem um pingo de hesitação. Ele a obedeceu, o rosto contorcido em uma mistura de confusão e impaciência, esperando uma contraproposta, uma exigência. Mas não havia negociação. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer grito. Nele, Miguel pôde finalmente perceber que a mulher à sua frente não era a mesma. A necessidade de aprovação em seus olhos havia sido substituída por uma serenidade inabalável. Uma autossuficiência que ele não sabia como combater. Ele havia chegado preparado para uma batalha de emoções, mas encontrou apenas a paz de uma decisão já tomada. Naquela noite, ela começou, e seu olhar se desviou para a cabeceira da mesa de jantar, agora vazia, mas cheia de significado.
Eu preparei um banquete inteiro para quem me deixou faminta de afeto. E, por um acaso do destino, acabei alimentando quem me ensinou sobre a fome de verdade, a fome de dignidade. Ela voltou o olhar para ele e, pela primeira vez, ele viu a profundidade de sua transformação. Aquele lugar à mesa não está mais vazio, Miguel. Eu o preenchi, não com outra pessoa, mas comigo mesma. Aprendi que a pior fome é a de esperar por quem não quer chegar. E eu decidi não sentir mais fome. Cada palavra era dita sem raiva, apenas com a clareza de uma verdade recém-descoberta, uma epifania que o excluía completamente de sua vida. A compreensão finalmente o atingiu, não como uma revelação, mas como uma ofensa pessoal. O rosto de Miguel se fechou em uma máscara de desprezo. Ele não conseguia entender a lógica dela. Via apenas como um insulto, uma rejeição final e incompreensível. Você enlouqueceu. Ele cuspiu as palavras, pegando a caixa do anel da mão dela. Você está trocando a nossa vida por um velho que encontrou na rua. É patético. O veneno em sua voz era a validação final que Flávia precisava. Ela não respondeu. Apenas o observou caminhar até a porta, bater a mesma com força e desaparecer de sua vida. O som da porta batendo não foi o de um fim doloroso, mas o de uma libertação. Sozinha no silêncio do apartamento, ela respirou fundo, sentindo um alívio profundo, a paz de quem finalmente havia servido o banquete para a pessoa certa, ela mesma. Se você já se sentiu em uma encruzilhada, sabendo que a decisão certa é também a mais difícil, saiba que não está sozinho. Inscrever-se aqui nos ajuda a continuar trazendo histórias que nos lembram da força que encontramos quando escolhemos a nós mesmos. Os dias que se seguiram foram uma prova silenciosa da nova força de Flávia. A arquiteta metódica e organizada, que antes planejava festas para buscar aprovação, agora canalizava toda a sua competência para um projeto muito mais complexo: a reconstrução da dignidade de um homem. Seu apartamento, antes um palco para uma vida de aparências, transformou-se em um centro de comando. As plantas de edifícios de luxo deram lugar a pesquisas sobre moradia popular. Os contatos de designers foram substituídos por números de assistentes sociais e postos de saúde. Com a mesma precisão que usava para calcular estruturas, ela navegou pela burocracia, agendou consultas médicas e, em menos de 2 semanas, encontrou um pequeno e limpo apartamento para seu Antônio em um bairro simples, mas acolhedor. Ela não estava fazendo caridade. Estava executando um projeto de restauração humana. E cada pequena vitória era um tijolo na reconstrução de si mesma. A semente daquela noite, no entanto, havia germinado em algo muito maior. A imagem do banquete quase desperdiçado e a fome genuína nos olhos de seu Antônio não saíam de sua mente. Flávia percebeu que sua história pessoal era o microcosmo de um problema muito maior na cidade: a obscena coexistência da abundância e da miséria. Foi assim que nasceu o projeto Banquete Solidário. A ideia era simples, mas poderosa: criar uma ponte logística entre restaurantes, buffets e eventos de luxo que descartavam comida de alta qualidade todos os dias, e os abrigos e cozinhas comunitárias que lutavam para alimentar os mais vulneráveis. Seu apartamento tornou-se um quartel-general de esperança, com planilhas de logística, telefonemas para chefes renomados e reuniões com voluntários que se sentiram tocados pela iniciativa que ela começou a divulgar discretamente em suas redes sociais. Com o tempo, a transformação se tornou visível em ambos. Seu Antônio, agora morando em seu próprio lar e com a saúde sob controle, tornou-se o coração do projeto. Ele não era mais um beneficiário, mas um pilar. Com sua sabedoria de vida e sua fala mansa, ele contava sua história a novos voluntários, inspirando-os com uma autenticidade que nenhuma campanha de marketing poderia comprar.
Ele era a prova viva de que a dignidade era o alimento mais essencial. Flávia, por sua vez, encontrou a validação que tanto buscava, não no olhar de um homem, mas nos olhos de centenas de pessoas que ela ajudava a nutrir. O brilho ansioso em seu rosto foi substituído por uma serenidade contagiante. Ela descobriu que a verdadeira arquitetura de sua vida não era sobre construir paredes, mas sobre construir pontes. Um ano depois, em uma noite fria de inverno, Flávia supervisionava a distribuição de uma ceia quente em um grande galpão no centro da cidade. Agora sede da Fundação Banquete Solidário. Ao seu lado, seu Antônio servia uma porção generosa de sopa a uma jovem mãe, sorrindo com o mesmo carinho com que um dia foi servido. Aquele banquete, vibrante e cheio de vida, era a antítese da mesa solitária que dera início a tudo. A fome ali era real, mas a esperança também. Flávia olhou para a fila de pessoas, para os voluntários trabalhando com alegria, e entendeu que o maior vazio de sua vida não foi preenchido por um novo amor, mas pela abundância que encontrou ao se doar. Histórias como a dela nos ensinam que a compaixão é a força mais transformadora do mundo. E se estes relatos tocam sua alma, sua inscrição nos dá o incentivo para continuar servindo narrativas que alimentam a esperança.